galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, professora Jéssica, fazendo a interpretação de Libras desta aula, galerinha. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula, tema Roma Antiga. Ô professor, e aí, o que vai mandar ele esse tema? Governo de Otávio Augusto. Vamos ver aí que agora vai começar uma nova fase da história de Roma, com Otávio se tornando o primeiro imperador. Ô professor, mas não aconteceu alguma coisa parecida com Júlio César, não? Gente, sobrinho neto agora, o Otávio Augusto, não cometeu os mesmos erros que o seu tio avô, Júlio César, resolveu organizar de outra maneira e acabou entrando para a história como o primeiro imperador de Roma. Bora lá? Embarque nessa aventura? Eu vou apresentar para vocês o primeiro objetivo da nossa aula. Compreender o segundo triunvirato no contexto da crise republicana e sua relação com a formação do Império. Identificar as principais características do governo de Otávio Augusto. E aí, o que vocês recordam, ou já estudaram, ou já conversaram com o seu professor em sala de aula sobre o tema Júlio César? Ô professor, já ouviu aquela frase lá, dai a César o que é de César? Pois esse é o contexto histórico que nós estamos falando, né? A origem, as ideias de Roma, tem várias passagens bíblicas, lembrando inclusive que Jesus Cristo nasceu, cresceu e morreu dentro do Império Romano. Por isso, inclusive, a frase aí daquela passagem bíblica do pagador de impostos, não foi? Dai a César o que é de... Muito bem! Professor, como é que você sabe que a gente falou? Ô, galera, tá sintonizado! Aqui vocês têm uma imagem, ou melhor, uma estátua de Júlio César no Jardim das Tulherias, em Paris. Os generais vencedores eram muito respeitados pela sociedade romana e depois de 111, inclusive, antes de Cristo, com a chamada profissionalização do Império, os generais passaram a ter muito poder, com uma fidelidade e uns laços de ligação, né? Enfim, ligação de pagamentos, por causa dos pagamentos de salários dos soldados, com o general e não mais com os senadores, o que fortaleceu os generais. E o Júlio César, depois de ter conquistado a Gália, entrou, fez uma entrada triunfal em Roma. Imagina ele com o seu exército ali, pediu que tivesse música, olha que o bichinho abusado. Daí entrou ali no Senado, entrou no fórum, bateu ali na porta do senador, disse, olha, é o seguinte, eu quero que vocês me coloquem como ditador. Lembra desse cargo público criado pelos patrícios lá em 509 a.C.? O que o ditador era? Uma espécie de um poder, um cargo público com poderes plenos, que duraria apenas 6 meses em situações de guerra. Roma não estava em guerra, bicha danada. E também, ou em situações de emergência. Que eu saiba, em 44 a.C., ninguém ou nenhuma situação estava de emergência. Roma não estava passando por uma situação de emergência. O que o Júlio César queria era plenos poderes, isso sim, né? Mandou distribuir terra e obrigou os senadores a fazer isso, né? Feito isso, se tornando ditador de Roma, ele mandou distribuir terras para os plebeus, fez ali umas mudanças, mandou criar inclusive um calendário chamado Juliano, que tem forte influência sobre o nosso calendário hoje, utilizado, chamado Gregoriano, que é um calendário da Igreja Católica, que se utilizou sim de várias características do Juliano, por ele já se dividir, inclusive, os meses e tudo mais. A origem dessas divisões é por causa do calendário juliano. Por causa do Júlio César que mandou lá os sábios romanos fazer isso. Voltando lá no Júlio César, os patrícios acham mesmo que eles iam deixar isso de graça, do tipo, que legal, ele virou ditador. E ainda por cima nem é só para 6 meses, né? Nada. Montaram uma conspiração, tinha inclusive um afilhado ali chamado Brutus no meio da galera e assassinaram o Júlio César dentro do Senado no momento que ele estava comendo uma uvinha lá de boa. Pensa a cena. Diz a história que Júlio César, quando estava sendo esfaqueado pelas costas pelos patrícios, olhou para trás e nessa olhada ele reconheceu o seu afilhado, ele namorou a mãe do Brutus, do senador Brutus, do patrício Brutus, e teria dito, né, a famosa frase, que é utilizada muito essa origem dessa frase para traidores, né, na atualidade, até tu, Brutus. Pensa a cena. Bom, terminado isso,
os patrícios pensaram, pronto, desmontamos o poder ali do Júlio César, nenhum general vai mais agora nos ameaçar aqui com o poder, e agora vamos ficar de boa. Júlio César tinha uma carta na manga, ou melhor, tinha um sobrinho neto na outra manga, que vai prontar algumas agora contra os patrícios. Com a morte de Júlio César, formou-se então o segundo triunvirato, integrado pelos generais Otávio, que seria esse sobrinho neto de Júlio César, que pegou, imagine, o menino tinha 17 anos. Logo que ficou sabendo da morte do tio, o tio-avô, né? Ele chegou, falavam muito, não, esse menino tem que assumir o seu exército. O exército de Júlio César era quase de 30 mil soldados, era muito poderoso. Para aquela época, 30 mil soldados era um general bem poderoso. Diz que os generais, quando viram o menino, 17 anos, né, chegando Otávio Augusto, né, na verdade nem é Augusto ainda, né, é um título dado depois, né, era só Otávio, né, sabe Deus, Otávio César, sabe Deus, deve ser, né, daí diz que chegou Otávio, né, todo mundo gritou, viva o novo general! Diz que a galera batia no escudo, viva o novo general! E queremos vingança ao nosso general César! Viva o novo general Otávio! Gente, isso não vai dar bem. Esse segundo triunvirato, formado por Otávio, Marco Antônio e Lépido. Agora analise. Vocês acham mesmo que seria possível um território governado por 3 líderes? Vocês acham que o Marco Antônio, junto com o Otávio e o Lépido, iriam governar de boa? Oi, tudo bom, general? E aí, o que você está aprontando hoje? Claro que ia dar competição. Claro que ia dar disputa de poder de novo. Copie seu caderno e responda. Os generais romanos eram muito respeitados pela sociedade na época. Com a morte do poderoso Júlio César, como se constituiu o segundo triunvirato? Sobrinho neto? Isso, dei uma pista para vocês. Daqui a pouquinho voltamos? Corrigimos junto. Voltei. Bora lá correr? Com a morte de César, formou-se o segundo triunvirato, integrado pelos generais Otávio, Marco Antônio e Lépido. No segundo triunvirato, Otávio ficou com o Ocidente, Marco Antônio com o Oriente e Lépido com a África. Então vocês têm aqui a imagem de Otávio, segundo Marco Antônio, e o último, o Lépido, né, representado cunhado numa moeda. Bom, aí começaram as disputas entre poderes, entre os 3 generais. Eles entraram em guerra, uma espécie de guerra civil, entre soldados romanos contra soldados romanos. Que loucura, professor! Inclusive aqui vocês têm uma representação, houve uma batalha marítima, pintura representando a batalha de Acácio, né, entre as tropas de Otávio e Marco Antônio, que aconteceu em 31 a.C., com vitória do general Otávio Augusto.
Quando o exército de Caio Otávio invadiu o Egito e o Caio Otávio, viu? Não é Otávio César, não, é Caio Otávio o nome dele, invadiu o Egito e transformou em uma província romana. Lembrando que esse aqui é o Marco Antônio, que vai fazer uma aliança política e também amorosa com a última rainha do Egito, a Cleópatra, né? Que não era a primeira, inclusive, né? Essa vai ser a última governante, né, de autonomia do Egito. A partir dali, com a derrota de Marco Antônio e automaticamente da Cleópatra, né, porque escolheu o amante errado, lembrando que Cleópatra também teve uma aliança política com Júlio César. Olha só, a Cleópatra podia ter ido para o lado do sobrinho neto, mas ela decidiu apoiar o Marco Antônio e escolheu errado. Tirando brincadeiras à parte, aconteceu que daí a Cleópatra e tanto Marco Antônio, diz uma das versões históricas, fugiram do Egito e cometeram suicídio, inclusive. Otávio Augusto e seus soldados venceram as forças de Marco Antônio, pondo fim à República. Gente, mesma coisa. Só que dessa vez Otávio Augusto diz que chegou, né, diz a lenda, né, chegou no seu exército. Não vamos cometer o mesmo erro que o meu tio-avô. Fizeram entrada triunfal em Roma. Pensa, aquele portal lindo de Roma, né? O exército chegando, a população olhando. De quem que é aquele lá? Aquele ali é o general Otávio. Nossa, olha o poder do exército dele. Aí aqueles músicos tocando aqueles tambores, né? Tum, 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 tum. E a galera tocando aqueles metais, né? Parando assim, viva! Viva o novo general Otávio! Viva o novo general Otávio, Caio Otávio! Diz que ele entrou no Senado, né? Então é o seguinte, a partir de hoje, falou para todos os patrícios, pediu reunião, não tem mais república. Não vou fechar o Senado, mas agora o poder máximo estará com o imperador. Só que, para que vocês não cometam a mesma situação que vocês fizeram com o meu tio-avô, com o Júlio César, o exército estará junto comigo aqui, protegendo as minhas costas, para que vocês não cometam a mesma coisa. E digo mais, esse tal de Brutus aí, que já fiquei sabendo que ele fugiu, correu, quando viu eu entrando com o exército, já mandei uns soldados espiões aí para dar fim no Brutus aí, para se vingar do que ele aprontou com meu tio-avô. Pensa se Otávio Augusto não entrou em Roma preparado para tomar o poder, gente. Aqui vocês têm então o Otaviano, né, o Caio Otávio, bem jovem, como vocês podem ver, 30 anos de Cristo, museus capitolinos. Bom, então começa uma nova fase, o Império. 27 anos de Cristo, Otávio obriga, inclusive, que o Senado cria uma espécie de um título chamado Augusto. E o nome dele passa a ser, então, Caio Otávio Augusto. Lembrando que Augusto significa divino. Ele queria dizer que ele era uma espécie de um deus representante dos deuses, ou que ele teria uma ligação direta com os deuses romanos. Inclusive o deus Marte, o deus da guerra. Tudo é marketing, tudo é política, e a estratégia dele era que fortalecesse o máximo possível o seu nome. Otávio promoveu uma série de reformas, definiu os limites do Império Romano, enviou tropas para proteger suas fronteiras, distribuiu terras aos seus soldados e trigo à plebe. Lembrando que Júlio César fez algo parecido com os plebeus, não foi? Confiou a administração de algumas províncias aos senadores e aliados e modernizou a cidade em Roma. Aqui vocês têm o Fórum de Augusto, inaugurado em 2 a.C., claro que são as ruínas. Detalhe, para o centro fica o templo do deus Marte, lembrando que era o deus da guerra, e Otávio gostava muito de fazer essa força entre essa divinização. Aliás, nós chamamos inclusive esse conceito. O que o Otávio fez quando ele mandou colocar um novo título para ele, uma espécie de um sobrenome, né? Otávio Augusto, era divinizar o poder, a carne, a presença física dele. Pô, ele é o divino, Augusto, né? O Caio Augusto, o divino, ou seja, com poderes divinos. Durante esse período, as cidades do Império Romano ganharam estradas, teatros, aquedutos, termas, fontes, e as fronteiras foram fortificando. Você sabe o que são aquedutos? Sistemas, né, de canalização de água, ou mesmo com construções aéreas mais altas, para que fizessem o abastecimento de água nas cidades romanas. Sob o poder do imperador Trajano, em 117 d.C., o império adquiriu sua máxima extensão. Teatro Romano de Marcelo, Roma, inaugurado por Otávio. Gente, novamente, tecnologia etrusca,
construções em arcos, tecnologias de linhas, né, chamados de anéis. Impressionante, que construção. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, isso aqui ainda está de pé, gente. Isso é incrível. Augusto inaugurou um período de relativa paz interna, né, da Roma, durante seus próximos 250 anos da Roma Império. Então começa em 31 a.C., ou melhor, 27 a.C., e vai até 235 depois de Cristo. Esse período ficou conhecido como Pax Romana. Novamente, o que significa Pax Romana? Um período de relativa estabilidade. As guerras existem, Roma vive de guerra, os valores são guerreiros, mas as guerras são de conquistas e trazem muita riqueza, prisioneiros que se tornarão inclusive escravizados de Roma. Olhe a extensão máxima no século III do Império Romano. Dominou o Egito quando derrotou as tropas da Cleópatra com Marco Antônio. Otávio Augusto anexou o Egito. Lembra aqui de Cartago? Das guerras púnicas? Quem recorda a história de Cartago? Dominou a Espanha. Gália, o seu tio-avô Júlio César tinha dominado. Gente, ele dominou a Britânia, o que seria hoje a Inglaterra. Professor, por que eles não vão para os germanos ali? Ih, gente, ali é um povo poderoso, um povo da guerra ali também, não é fácil não. Tem muita história ali. Dominaram a Mesopotâmia. Olha, chegou até o Golfo Pérsico. Em amarelo, o território da Roma República em 62 a.C. Aqui está em amarelo. Cartago, Lusitânia, Ásia Menor, Macedônia, a Grécia estava dominada. Em marrom, a conquista de César, a Gália. Em rosa, as conquistas de Otávio. O Egito, o professor Roberto falou, a Palestina, Capadócia. Olha quanto território conquistado pelo Otávio Augusto, hein, gente? Que bacana. Vamos lá? No segundo triunvirato, houve uma disputa pelo poder. Com a vitória de Otávio Augusto, transformações ocorreram na política de Roma. Qual foi a principal mudança? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos. Voltei. Bora lá, Coiginho. Otávio Augusto e seus soldados venceram as forças de Marco Antônio, pondo fim à República. Em 27 a.C., inicia uma nova fase, um novo regime político, o Império. O Coliseu, vamos para um tema rápido aqui, sobre essas arenas, as lutas de gladiadores, as construções romanas, e o Coliseu entrou em destaque. Era uma arena de esportes, anfiteatro de Roma. Até hoje, as construções romanas trazem fascínio para a humanidade. E você, acha necessário preservarmos as construções das grandes civilizações? Aqui vocês têm, inclusive, uma imagem por dentro do Coliseu, dizendo que o Coliseu vai se tornar palco retrátil para receber eventos culturais. Desde que não prejudique a construção, eu não vejo nada demais. Imagine, foi inaugurado em 80 d.C., 82 d.C., um verdadeiro Maracanã da antiguidade. Por que essa expressão, senhor? Eu quero dizer da grandiosidade. Construído em 3 anéis, com tecnologia de construção etrusca, né? Não tem viga, não vigas que eu quero dizer de concreto, com ferro armado, nada. Tijolo, pedras, com construções de técnica de arco etrusca, os arcobotantes, em 3 anéis,
com capacidade com 50 mil pessoas, todas pulsantes, ouvindo a batalha dos gladiadores, ou melhor, a voz, né, dos atores no teatro. E tem um grande mistério da história. Não se sabe, mas diz a lenda que conseguiram fazer uma espécie de uma simulação de luta de gladiadores. Quem não lembra gladiadores, é uma espécie de uma diversão que os romanos gostavam de assistir, onde escravizados lutavam com espadas, armas, e inclusive acabavam morrendo no campo, na batalha. O imperador ou algum político gostava de assistir, e o público, quando um dos dois gladiadores teria derrotado o outro, faria uma espécie de participação, né, do final desses gladiadores. Por exemplo, se um vencesse o outro, né, o cara tivesse lutado meio na sacanagem, tentou jogar uma poeirinha na cara do outro ali na hora da luta, ou tentou fugir, não foi muito corajoso, aí o povo começava a gritar: morte, 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 morte. Aí diz que chegava o imperador, né, ali na sua arquibancada especial, né, aí diz que fazia assim: morte, morte, morte. Se ele erguesse para baixo, aí o outro gladiador ceifava a cabeça do outro e a galera ia ao delírio, né? O imperador faz a nossa vontade! E daí, claro, né? Popularidade, pão e circo. Já para quebrar, para começo de conversa, o imperador mandava distribuir uns pães dentro do Coliseu, de graça, para a galera, assim: oh, olha que legal, pão mesmo. Chegava uma carroça, parava e o cara começava a jogar pães, para a arquibancada, para a população que estava ali assistindo, comer um pãozinho. Oh, que legal! Comer um pão. Já pensou? Você já imaginou a cena? Daí vem a expressão pão e circo. A atualidade, na política, quando nós temos um político que tenta disfarçar os problemas ali com algum outro criando outros cenários, inventando umas histórias ali, nós falamos que o cara está tentando fazer pão e circo. Ou melhor, claro que vocês não fariam isso, mas quando o vizinho faz uma festinha ali, churrasquinho de pão e linguiça, hoje seria pão e linguiça. Nós usamos o termo pão e circo. Pão e circo, agora é pão e linguiça. Mas aí, quando o político tenta se aproximar, principalmente na época das eleições, né, junto com a sua comunidade. Tudo tem história, meus amigos. Olha, gente, 3 anéis, dá para ver os 3. Primeiro anel, segundo anel quebrado, terceiro anel, já foi até castelo. Gente, vocês não vão acreditar que isso aqui já foi um castelo. Sabe Deus, né? Alguém comprou e resolveu fazer um castelo disso. Beleza? Arcos de origem etrusca, o Roberto falou, as lutas de gladiadores, muito populares entre a população mais humilde, né? Mas a política estava no meio, com o imperador inclusive assistindo. Aqui vocês têm uma técnica de mosaico, são pequenos vidros, criado inclusive essa tecnologia pelos romanos, essa técnica de arte, pelos romanos, 2 gladiadores representados em mosaico. O que era o Coliseu? Quais eram as finalidades das arenas romanas? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto. Eu de novo. Vamos corrigir?
Coliseu era uma arena construída no centro de Roma, 82 depois de Cristo. Arena, espaços de multiuso para a diversão dos romanos, como luta de gladiadores, teatro e outras alterações. Vimos nessa aula, segundo triunvirato, Otávio Augusto, início da Roma Império em 27 a.C. e inclusive no início, os próximos 250 anos, chamado de Pax Romana. Galera, não tem outra palavra que não seja agradecimento a todos vocês que estão junto conosco. Aquele abraço para todos os estudantes do sexto ano. Foco nos estudos, galerinha. Força, fé no coração. Até breve. Valeu!